O que eu tenho aqui, ó, são três relações diferentes entre x e y. E o que eu quero saber nesse vídeo aqui é quais ou qual dessas aqui é uma relação aí proporcional entre o y e o x, né? E aí fazer o gráfico para então ter a visualização exata do que isso significa. E só para relembrar, uma relação entre y e x ela é proporcional se eu calcular a razão y sobre x e isso me der uma constante k. E é claro que você pode fazer também aqui no sentido inverso, ou seja, x em relação a y, vai dar sempre um valor constante. Ou você ainda pode multiplicar por x aqui em ambos os lados e você vai chegar na relação que o y é igual a k vezes o x, beleza? Então vamos analisar cada uma dessas situações aqui e ver quais delas ou qual é uma relação proporcional. Então aqui que eu vou fazer o seguinte, ó, nessa primeira eu vou criar uma nova coluna aqui, ó, onde eu vou colocar exatamente essa relação entre o y e o x. Então, para aqui, para essa primeira relação aqui, né, eu vou ter 1 sobre 2 dividido por 1. É ou não é? Então vai ficar assim, ó. Y é 1 sobre 2, x é igual a 1. E você percebe nitidamente que isso aqui é igual a 1 sobre 2. Beleza? Agora aqui, ó, o y é 2, o x é 4. Eu vou ter 2 quartos, que também é a mesma coisa que 1 sobre 2. E finalmente aqui, menos 1 dividido por menos 2 é a mesma coisa também, ó, menos que menos dá mais, é a mesma coisa que 1 sobre 2, olha aí. Então aqui, ó, pelo menos para esses três pontinhos que nos foram fornecidos, essa relação y sobre x, ela é proporcional, olha aí. Então nós chegamos à conclusão aqui, ó, que y sobre x sempre vai ser igual a 1 sobre 2, pelo menos nesses três pontos aqui que nos foram fornecidos, beleza? Então uma outra maneira de ver isso daqui é chegar à conclusão que y é igual a 1 sobre 2 vezes x. Então agora aqui é o seguinte, ó, se eu quiser fazer o gráfico dessa relação proporcional aqui, eu vou ter o seguinte, vamos colocar os pontos, ó. Então o x é igual a 1, y é igual a meio. X igual a 1 aqui, ó. E o y é igual a meio, vai ficar por aqui assim, né? O ponto vai ficar bem aqui, beleza? Agora aqui, ó, o x é 4, então x é 1, 2, 3, 4, bem aqui, né? E o y é igual a 2, olha aí. Então vai ficar aqui assim, né? Aqui o pontinho, beleza? E para finalizar, ó, quando o x é menos 2, então bem aqui, ó, o y é menos 1. Então vai ficar por aqui assim, né? O pontinho. E aí você percebe exatamente isso, ó, que vai dar aqui uma reta, olha aí. Vai dar essa reta aqui, ó, que você percebe nitidamente, né, que é uma reta, porque você está vendo aqui que os três pontos estão alinhados. E isso daqui, portanto, como representa uma reta. E essa reta não apenas é uma reta, como passa pela origem, olha aqui, passa pela origem, então eu tenho uma relação proporcional. Sempre que o gráfico dessa relação for uma reta que passa pela origem, então nós temos uma relação proporcional. Você consegue perceber isso aqui, ó. Na verdade, por exemplo, se o x for igual a 0, eu não tenho como saber aqui o valor do y, daria uma indeterminação. Concorda comigo? É uma divisão por 0 aqui. Porém, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho y igual a k vezes o x. Então aqui, se o x for igual a 0 aqui nesse caso, o 0 multiplicado pelo k vai dar igual a 0, então o y ele precisa ser igual a 0 também para satisfazer a equação. Então sempre vai acontecer isso. Se a relação for proporcional, não apenas vai ser uma reta, como a reta ela vai passar pela origem, pelo ponto 0, 0. Tranquilo? Agora vamos analisar essa daqui, ó. Então vai ficar o seguinte, vamos criar a nossa nova coluna aqui, né? E aí calcular y sobre x. Nesse caso aqui, ó, quando o x é 1, y é 3. Então aqui vai ficar, como é y sobre x, 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Beleza? Agora aqui, ó, o y é 5, x é 2. Então vai ficar 5 sobre 2. Perceba que já deu, né, já não deu o mesmo número, já não deu um valor constante. O valor mudou aqui, né? Entre esse daqui e esse daqui. Agora aqui, ó, menos 1 sobre menos 1. Isso é igual a 1 positivo. Então, deu três valores diferentes. Isso daqui não é proporcional. Não é proporcional. Beleza? E aí, se eu quiser analisar o gráfico, né? Vamos dar o benefício da dúvida. Vai que é proporcional. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Quando o x é 1, aqui, ó, o y é igual a 3. Então, vai ficar bem aqui o ponto, ó. Por aqui assim, certo? Quando o x ele é 2... Aqui o x é igual a 2, o y é igual a 5. Então, 3, 4, 5. Bem aqui, ó. Vai ficar por aqui assim o ponto. Certo? E quando o x é igual a menos 1, aqui, ó, o y é igual a menos 1 também. Vai ficar por aqui assim.
Então o ponto vai ficar aqui. Logo, ó, perceba que vai dar aqui, ó. Parece que vai dar uma reta, né? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Ó. Assim. E aí você percebe o seguinte, o professor deu uma reta. Será que não é proporcional? Não, porque eu falei que não basta que o gráfico seja uma reta. Ele tem que passar também pela origem. Perceba que ele não passa pela origem aqui. Então aqui não é proporcional. Essa relação aqui não é proporcional. Mesmo que esse gráfico aqui tenha sido uma reta, beleza? Vamos fazer agora aqui o nosso último exemplo. Criar aqui mais uma vez uma coluna nova com y sobre x. E aí vai ficar o seguinte, ó, 1 sobre 1, né? Vai ficar o y é 1, x é 1, então vai ficar 1 sobre 1 aqui que dá igual a 1. Agora aqui, y sobre x, logo eu vou ter 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. É ou não é? Então já viu que deu diferente, não vai ser proporcional. Agora aqui, o y é 9, x é 3, então vou ter 9 sobre 3, que é igual a 3, olha aí. Então aqui não é proporcional. Não é proporcional. Vamos analisar o gráfico. Como é que seria o gráfico disso daqui? É o seguinte, vamos plotar esses pontos aqui no gráfico, então. O x é 1, y é 1. Então o ponto vai ficar aqui assim, né? Ó. Vai ficar aqui. Quando o x é 2, aqui, ó, o y é igual a 4. Então 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Vai ficar aqui assim, certo? Quando o x é 3, y é 9. Então x é 3 aqui, ó. O y é 9 lá em cima. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu aqui em cima, né? Ó. Olha aí. Lá em cima. Vou tentar fazer o máximo preciso aqui de precisão, né? E aí você percebe o seguinte, nenhuma reta vai dar isso daqui, ó. Se fosse uma reta que passasse por esses dois pontos, ela passaria aqui, assim, bem longe daquele outro ponto. Na verdade, esse gráfico aqui, ele é uma parábola. Vai passar pela origem, você percebe aqui, ó. Mas ele é uma parábola. Essa parábola é a parábola y igual a x ao quadrado. Então ela passa pela origem, só que você sabe muito bem que não basta passar pela origem. Aqui passou pela origem também. Porém, o gráfico ele tem que ser uma reta. Nesse caso aqui, ó, o gráfico é uma parábola. Beleza? Então não é proporcional. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, aqui nós temos uma parábola que passa pela origem, portanto, apesar de passar pela origem, não é uma reta, então não forma a proporção, né? Você percebe nitidamente aqui também, pelos valores da razão y sobre x, deram valores diferentes. Aqui a mesma coisa, ó, valores diferentes na hora de calcular a razão. E aqui, então, não é também proporcional, porque aqui deu uma reta, porém não basta ser uma reta. Tem que ser uma reta que passa pela origem. Logo, essa relação aqui não vai ser proporcional. Isso daqui, ó, é igual a y igual a 2x mais 1. E aí você percebe que o fato de ter esse mais 1 aqui torna essa relação não proporcional. Se fosse apenas 2x, seria proporcional, estaria dessa forma aqui. Porém, 2x mais 1 não vai ser proporcional porque não vai passar pela origem, beleza? Até o próximo vídeo.